Eu continuo abençoando você com a paz do Senhor e a graça do Senhor sobre si, sobre a sua família, e que esteja em ótima disposição para continuarmos os nossos estudos sobre os conflitos entre pastores e igrejas, por causa das ovelhas, o que há por detrás disso e as vantagens para o diabo, Satanás. E nós estamos aqui a falar do Salmo 23, e quão rico é esse Salmo, e está-nos a revelar o senhorio de Cristo que está por detrás desse Salmo. E eu vou dizer o seguinte: o senhorio de Cristo, essa revelação do senhorio de Cristo por detrás do Salmo 23, foi-me dado numa ocasião quando eu estava a meditar e estava a perguntar a Deus a razão, os motivos por que tanto conflito entre igrejas e líderes por causa das ovelhas. As razões por que líderes amaldiçoam as ovelhas por quererem sair do seu meio e porque usam da manipulação, porque escamoteiam a verdade, manipulam a verdade para manipular pessoas. E por que que outros líderes têm medo ou receio de receber as ovelhas que saem de outras denominações, com medo de entrar em conflitos ou de serem também amaldiçoadas ou perseguidas pelos outros? E questionei a Deus: se as ovelhas forem rejeitadas, recusadas de fazerem parte da denominação onde ele está a levar, que será delas? Não morrerão? É como gerar filhos e abandonar os filhos. E Jesus Cristo, através do Espírito Santo, falou ao meu coração e disse-me para não ter medo. Disse que se acontecer essas coisas, eu estou livre de receber, seja quem for que ele trouxer, para que possa ser preparada, possa ser treinada, aperfeiçoada, não só para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e chegar à medida da estatura completa de Cristo, como também para poder ir viver eternamente com Deus. Não podemos rejeitar ovelhas de Jesus quando elas estão à procura de melhores pastagens em lugares onde o próprio Cristo lhes está a conduzir. É inevitável que uma ovelha vá a outro ministério em busca de ajuda. Não se pode evitar isso. Eu não conheço nenhuma denominação que tenha conseguido evitar isso. Também é inevitável, porque num rebanho, quando os pastos do vizinho é verde, as ovelhas têm tendência de saltar a cerca para poder ir comer daquele pasto. Por quê? Porque no pasto do pastor onde ele está é capim seco. E então a ovelha gosta de capim fresco, capim verde, pastos verdes. É inevitável que essas coisas aconteçam. Então daí a mudança de atitude para com a igreja, a denominação e as ovelhas. Há uma diferença entre as ovelhas de Jesus e as ovelhas de um homem. As ovelhas de Jesus Cristo, eles ouvem a voz de Cristo. Elas são chamadas pelo seu nome. Jesus Cristo os traz para fora e vai adiante delas. E essas ovelhas o seguem. Quando numa denominação
A liderança não faz o que Jesus manda fazer e não cumpre com o mandamento único que Jesus deu, o mandamento do amor, e descarta o Espírito Santo, que é o interlocutor válido de Jesus para conosco, porque o Espírito Santo ouve de Jesus, recebe de Jesus e anuncia-nos. Quando nós fechamos os nossos ouvidos à voz do Espírito Santo, as ovelhas vão seguir a voz de Jesus. E se Jesus já não está naquela igreja, eles vão seguir a Jesus. Porque conhecem a sua voz. E de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Porque diz Jesus que não conhece a voz dos estranhos. E também diz Jesus que ninguém as tira dele. E Jesus os faz sair fora e os faz achar pastagens. Por isso é que muitas ovelhas, Jesus os tira daquele lugar onde o ambiente não cumpre com os princípios do exercício do bom pastorado, de apacentar as ovelhas. As ovelhas de Jesus Cristo nada lhes faltará. As ovelhas de Jesus Cristo são feitas deitadas em verdes pastos. Elas são guiadas mansamente a águas tranquilas. Elas recebem refrigério na sua alma. Elas são guiadas pelas veredas da justiça, produzem frutos de justiça, produzem fruto do Espírito. Vidas transformadas, caráter transformados. Elas são livradas do mal quando o problema chega e tem que atravessar o vale escuro da sombra da morte. Elas são feitas comer das iguarias da mesa do Senhor e são ungidas e o seu cálice de Jesus faz transbordar. A bondade e a misericórdia de Deus sempre os segue todos os dias. Ao acordar e ao dormir, acordar e a dormir, essa bondade e misericórdia de Deus está a segui-las. Elas são feitas habitar na casa do Senhor por longos dias. E aonde o seu Senhor está, elas também estão. Agora, se você é ovelha de Jesus Cristo e vai a um culto, em vez de receber refrigério, você sai de lá magoado, sai de lá atormentada, insatisfeita, sem paz, sai de lá decepcionada. Você vai querer continuar naquele lugar? A água que lhe dão de beber é água turva. Em vez de ser rios de água viva, passam a ser rios de água turva que fluem aí. Os pastos são secos, etc, etc. Então é tempo de ouvir a voz do Espírito Santo, que é o teu guia. As ovelhas do homem, aqueles que muitas vezes vestem são lobos disfarçados de ovelhas. Elas não entendem a linguagem de Cristo. Elas não ouvem a voz das palavras de Cristo, mas sim do homem. Elas satisfazem o desejo dos homens para agradar os homens ou o seu líder. Elas não sabem como honrar o seu líder. E fazem com que a confiança delas esteja no homem e não em Deus. E fazem da carne o seu braço direito. Elas são homicidas porque aborrecem os seus irmãos com murmuração, o apontar de dedo, os conflitos internos, etc, etc. Nunca se firmam na verdade e são mentirosas. Elogiam as pessoas por interesse, sendo hipócritas, enganadoras, praticam culto de personalidade e ajudam o seu líder a cair. Eu não conheço nenhum líder e igreja que esteja estruturada com este grupo de pessoas. Todo líder que é influenciado e permite isso na sua igreja, ele cai. A própria igreja se desestabiliza. A própria igreja fica desestruturada. Há aqui uma passagem bíblica que nos ensina, e a sabedoria de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, que fala do espírito mundano que causa dissensão nas igrejas.
em que a igreja de Coríntios atingiu o mesmo estágio em que a carnalidade tomou conta do ambiente na igreja. Havia entre eles inveja, contendas, dissensões, e havia dissensões ou divisões. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Mas Paulo, na sua sabedoria, no versículo 5 a 10, ele disse: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porque não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo serão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Lê esse capítulo 3 de 1 Coríntios, você vai aprender muita coisa. Vai aprender muita coisa sobre como edificar a igreja e como você deve lidar com as ovelhas. Paulo, na sua sabedoria, não se deixou enredar pelas ovelhas, não se deixou influenciar pelas ovelhas. Paulo usou a repreensão para pôr cada um no seu devido lugar. E ele não se mostrou dono do rebanho. Ele conhecia muito bem o seu lugar no corpo de Cristo. E ele disse: não somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Isto encerra a sabedoria. Reconhecer que o rebanho é de Cristo. Reconhecer que o rebanho, a igreja, é lavoura e lavra de Deus, propriedade de Deus. Reconhecer que a igreja é edifício de Deus. Efésios 2, vamos lá. Uma leitura rápida. Efésios 2, versículo 21, versículo 20 diz, ou 19, assim que já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Está vendo? A igreja, as ovelhas, elas são morada de Deus em espírito. O Espírito Santo Deus habita em cada crente, em cada cristão. A igreja, o corpo da igreja de dominação, é morada de Deus em espírito. Eles formam a família de Deus. E quando você queira sambarcar a família de Deus para fazer propriedade sua, acredite que você começou a entrar em conflito com Deus. Começou a entrar em conflito com o pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo, o sumo pastor. E se você cair nas conversas das ovelhas, porque no meio das ovelhas do rebanho há joio, acredita que vão te deixar cair. Porque elas são peritas em elogiar as pessoas por interesse. E tal como os seus líderes, eles tornam-se amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes, ingratas e profanas, caluniadoras, orgulhosas. Elas acabam juntamente arrebatadas com seus líderes caídos. Elas não se importam se alimentam dos verdes pastos, dos pastos secos. Muitas delas não se arrependem dos seus pecados, nem se querem se livrar dos pactos que eles se envolveram com as trevas. Não se importam de beber águas turvas, contaminadas pela murmuração, pela acessão das pessoas, pelo conceito regional ou étnico. Elas não se importam com isso.
elas ainda veem-se como fazendo parte deste mundo. E, portanto, ainda vivem conforme o sistema do mundo. As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. E não podem produzir o fruto do Espírito nem fruto de justiça. Suas vidas não são transformadas, nem têm o temor do Senhor. Pargos milagres acontecem na igreja como resultado dessa força diabólica que lá está. Deus abençoe. Vamos continuar isso nas últimas lições, que já estamos a acabar. Obrigado.